uma das vantagens de aprender sobre independência emocional é entender realmente de onde a gente vem emocionalmente antes de fazer qualquer coisa, antes de se relacionar, de escolher onde trabalhar, qual projeto eu quero, eu não quero, porque tudo que a gente faz ou não faz na vida tem uma base emocional. E por que isso é importante? Vocês concordam que quando uma pessoa ela se relaciona, por exemplo, com os outros de um lugar de necessidade, de carência, ela vai criar uma determinada realidade para ela? E uma pessoa que ela tá plena, ela tá forte, e ela se relaciona com outras pessoas, ela vai ter outra qualidade de relacionamentos e de vida, porque tem uma diferença gigantesca entre viver a nossa vida de um lugar de fracasso e de falta ou de um lugar de plenitude e de força. Eu acredito que todo mundo entende isso. E quando a gente não tem ciência do que a gente está sentindo, a gente tem essa tendência de contar historinhas para nós mesmos, sabe? Historinhas para maquiar a situação ou a pessoa, romantizar um pouco tudo que está acontecendo, porque a gente não entende de onde a gente vem. Então, o ser humano tem essa tendência de contar historinhas, e depois de contar essa historinha por 5 vezes ou 10 vezes, a gente acredita que isso é a verdade. Só que tudo que não é real, que tudo que não é verdade, vem com data de validade. Então, em um dia, boom, a verdade vem. E isso dói. Isso dói. E por que a gente faz isso? Por que a gente tem essa tendência de maquiar e contar historinhas? É porque a gente não tem a força suficiente para admitir o que está acontecendo na nossa vida. Muitas pessoas falam, não, eu amo essa pessoa, eu quero manter esse relacionamento, porque eu estou apaixonada. Mas na verdade você não está apaixonada, amiga, você não está, você tem medo de ficar sozinha. Então você está contando essa historinha assim para fazer você sentir algo por uma pessoa que você não sente nada. E a gente tem esse medo, a gente tem medo de enfrentar o nosso vazio, a gente tem medo de admitir que a gente tem medo. Tem essa pressão, né, escondida na sociedade, que a gente sempre precisa parecer bem e bem resolvidos, e que a gente precisa saber tudo, e é difícil para todo mundo. E essa pressão faz a gente contar histórias, em vez de falar que a gente tem medo do que vai acontecer. Quem falou que a gente tem essa responsabilidade de sempre se aparecer fortes? Qual é o problema de falar que eu não quero falar da minha opinião porque eu não quero perder a aprovação dessa pessoa? Que ainda não tenho a força suficiente de me posicionar porque eu tenho medo que essa pessoa não vai querer me relacionar comigo mais. Qual o problema? Por que a gente precisa maquiar e romantizar tudo isso? Então, quando a gente entende o que a gente sente, e a gente pode entender que agora eu estou me sentindo medo, e por isso eu vou fazer aquilo, ou agora eu estou com raiva, agora eu estou com força, me sinto forte, eu entendo qual caminho, na verdade, eu escolho na minha vida, porque, de novo, o caminho dos sentimentos mais negativos, da necessidade da carência, da necessidade de aprovação, de medo, de insegurança, vai nos levar para um lugar, é um endereço. E os sentimentos mais fortes de resiliência e de amor e de paciência vão nos levar para outro lugar, é o outro lado da cidade. Isso é muito importante de entender de onde eu venho, qual é a minha base emocional agora. Sem saber o que é essa base emocional, a gente vai contar histórias, muitas histórias. E a gente vai mentir para nós mesmos por conta dessa falta de força de enfrentar a realidade. E de novo, falar que eu tenho ciúmes, ou que eu tô triste ou insegura,
Não é um crime, gente. Não é. Nós somos seres humanos. A gente tem a permissão de sentir tudo isso. A gente não tem pressão de maquiar o que a gente sente. Esse é um lugar honesto, um lugar real. É o meu lugar. É o meu lugar. Então, se o meu lugar já é perfeito. Então, eu acho que agora que a gente ainda está no mês de peixes, que esse signo tem essa tendência de colocar o pink em todas as situações, é interessante fazer essa reflexão e avaliar umas áreas na nossa vida, talvez de amor, de trabalho, de amizade, e pensar por que eu estou aqui? Eu estou aqui porque a minha base emocional é forte? Eu estou aqui porque eu tenho medo, porque eu não tenho nada para fazer. E avaliar, porque, de novo, um sentimento de medo vai nos levar para viver uma realidade e o sentimento de amor, por exemplo, vai nos levar para outro endereço. Gente, boa reflexão.